Qualquer dúvida, galera, durante a revisão dos conteúdos de filosofia, podem perguntar que nem os de história ontem na nossa aula, tá bom? Deixa eu voltar aqui para o título, tá bom? Esse segundo trimestre, né? Lembrando que são os meses de junho, julho e agosto, esse segundo trimestre. É porque ele ficou atípico porque a gente teve um recesso no meio do trimestre, que é o que a gente não faz quando tem bimestres, né? Os bimestres são separados, o segundo e o terceiro, por uma semana, 2 semanas de recesso, né? Esse ano o recesso ficou no meio de um trimestre atípico. Como o ano todo está atípico, o ano escolar também está atípico, mas vamos em frente, né? Até dezembro tem chão, a gente já chega lá. A gente viu alguns conteúdos importantes de filosofia nesse bloco, tá bom? Que cobram bastante de vocês, principalmente no Enem. Nem tanto no PAS. O PAS ele cobra mais em cima das obras. Mas o Enem de vocês gosta de cobrar muito esses conceitos filosóficos de arte, estética, poder, Estado, tá bom? Então, o primeiro conteúdo que a gente viu desse bloco foi a relação entre Estado e poder, né? O que é poder, como é que o Estado gera o poder, como é que é a atuação do Estado em cima do poder nesse contexto filosófico, né? Muitas vezes poder e autoridade são frequentemente entendidos como sinônimos, mas não são sinônimos. Aí lembra que a gente comentou mais ou menos que poder de ter poder é diferente de ter autoridade, né? Por exemplo, o professor tem uma autoridade, o diretor tem uma autoridade, mas ele não tem um poder total de alguma coisa, né? Então, poder e autoridade, eles não são sinônimos em si, tá bom? Nem todo mundo que tem poder tem autoridade, nem todo mundo que tem autoridade tem poder nesse contexto. Então, essa não é a única definição para entender o exercício do poder, né? O poder também pode ser exercido mesmo quando sua legitimidade não é reconhecida pelos membros da comunidade que deve obedecer-lhe, né? Por exemplo, o diretor de uma escola tem poder? Tem poder, mas ele os alunos, na sua integridade, vão seguir à risca as determinações de um diretor? Nem sempre, né? Às vezes vão ter alunos intransigentes que não vão seguir as recomendações, os pedidos da direção. Então, é para vocês entenderem que, mesmo assim, nós temos ainda essa legitimidade na atuação do poder daquela figura que é colocada naquele posto, né? Então, segundo o filósofo francês Gerard Lebrun, ou Lebrun, não sei, alguém fala francês? Eu acho que é Lebrun, não sei. Gerard Lebrun, o poder deve ser entendido como potência, força e dominação. Então, para Gerard, tem 3 esferas, o poder tem 3 esferas: potência, força e dominação, né? Cada um desses aspectos, desses conceitos, vai ser desenvolvido melhor na nossa aula lá de Estado e Poder. E eu vou pedir que vocês retomem lá se vocês quiserem desenvolver, né? O que são 3 âmbitos dentro do poder, tá bom? O vizinho aqui de cima está começando a fazer alguma obra. Então, se de vez em quando vocês escutarem um barulho, esse é o vizinho aqui de cima que está fazendo cutucuca aqui, tá bom? Vamos lá, então. O liberalismo clássico, né? A teoria liberal vai ser criada por um filósofo inglês, John Locke, né? John Locke, que ali no século XVII vai criar, principalmente para criticar também mais um crítico dos regimes absolutistas, né? Então, ele vai criar essa teoria do liberalismo clássico, né? Liberalismo clássico, pelo título, pelo nome, você já entende mais ou menos o que vai se tratar. Vai se tratar de um sistema liberal, né? Liberal vem de liberdade, e é mais ou menos esse conceito que John Locke trabalha, né? Esse conceito é ligado a evitar a organização de regimes arbitrários e autoritários que pudessem comprometer o exercício das liberdades individuais, né? Então, a liberdade, né? Como a liberdade de expressão. Foi um dos principais objetivos da sua teoria, o liberalismo, né? Que propunha a instituição de regimes democráticos baseados na soberania popular para garantir a liberdade, a igualdade e a autonomia dos indivíduos. Então, é o liberalismo clássico que vai ser chamado o pai de outras teorias importantes. Do liberalismo clássico, inclusive, vai ser criado, vai ser escrito a teoria do capitalismo. O capitalismo é quando as empresas, o mercado tem uma certa liberdade também. Acaba então levando um pouco essas ideias de John Locke para o âmbito econômico. Mas John Locke criou o termo liberalismo, né, liberalismo clássico, para todas as esferas, principalmente políticas, da vida em sociedade. A ideia de que você é livre de expressão, claro que você tem que arcar com o que você diz, né? Mas você tem que ter essa liberdade de expressão, liberdade de vida, tem que ter uma igualdade de direitos, uns regimes democráticos onde o povo possa participar das decisões políticas. Então é isso que John Locke cria, essa teoria, e que vai influenciar regimes políticos na Europa e na América, o sistema econômico na Europa e na América também, dentro daquele contexto, tá bom?
E aí nós vimos, né, o terceiro conteúdo foi o entendimento, a relação, na verdade, entre Estado e sociedade civil para Karl Marx, né? Aqui a gente não está falando sobre a sua teoria marxista, sua teoria socialista, né, que ele e Frederick Engels criaram e tudo mais, mas sim a relação que ele, querendo ou não, já fazia parte também, né, do seu manifesto comunista, essa relação que ele propõe entre Estado e sociedade civil, né? Marx, ele foi um hegeliano, né, ou seja, ele apoiava muito nas ideias filosóficas de Hegel, né, mas também essas ideias de esquerda. E a esquerda não tem nada a ver, galera, só para vocês mudarem um pouco na caixola de vocês, esquerda ela não necessariamente tem a ver com a aplicação de um sistema comunista, por exemplo. Se eu levantar a bandeira da esquerda, quer dizer que eu quero que se aplique um regime comunista no meu país, aqui no meu município e tudo mais. Não. Regimes de esquerda são regimes em que a política tem que ser voltada para as camadas populares, né, as camadas mais baixas. Então, esses regimes podem ser feitos de diversas formas, né? E Hegel e Marx afirmavam isso. Só que Marx ele vai discordar de algumas coisas de Hegel dentro daquele contexto, né? Vai criticar bastante, inclusive, a própria filosofia hegeliana, né? Então, ao contrário de Hegel e dos demais hegelianos, né, Marx sustentava que o Estado ele era uma instituição que era dependente e subordinada à sociedade civil. O Estado com E maiúsculo, lembra-se que eu estou falando de um governo, né? Governo de um país, de um Estado, de um município, né? Então, ele vai falar que esse Estado, esse governo, ele é subordinado à sociedade civil. Quando Hegel e boa parte dos teóricos políticos pensavam que essa relação era o contrário, né? Que a sociedade civil, ou seja, as pessoas que compõem o Estado, são subordinadas a esse governo. E Marx vai pensar diferente, vai falar, não, é esse governo, é esse Estado que é subordinado à sociedade civil. Se nós formos pensar, é a base da democracia também esse pensamento, né? O que é uma democracia? É um poder que pertence ao povo. O Brasil é uma democracia, então o poder pertence ao povo. Inclusive está na nossa Constituição. Todo o poder emana do povo. Só que a nossa democracia ela é representativa. O que isso quer dizer? Que nós elegemos representantes para liderar e governar o nosso país. Porque ia ser muito difícil 200 milhões de pessoas, 200 milhões de brasileiros, decidirem alguma coisa em bom senso e tudo mais, em comum acordo, né? Ia ser muito difícil. Então é por isso que nós elegemos representantes. Alguém quer fazer uma pergunta? Não. Então, Hegel e Marx vai pensar diferente essa relação entre Estado e sociedade civil, né? Bom, continuando então no pensamento de Marx, né? Para Marx, então, se o Estado não era uma instituição independente e superior, não era capaz de superar as contradições da sociedade civil e de formular princípios políticos universais, né? Então, Marx vai pensar que a sociedade civil é que define o que é certo e o que é errado para o Estado, que o Estado tem que governar e propor relações que beneficiem a sociedade civil, que não alimente somente a burguesia, mas sim o proletariado. Lembrando que esses termos não é que é criado por Marx, mas Marx vai ressignificar esses termos e a partir dele a gente começa a utilizar muito burguesia e proletariado para o setor empresarial e também para a classe dos trabalhadores, né? Então ele vai chamar os trabalhadores de proletariado e a burguesia de patrões, né? E tudo mais. Então ele vai falar que essa relação utilizando um termo que vocês gostam de usar muito, era uma relação tóxica, né? Então tinham que mudar essa relação entre burguesia e proletariado, tá bom? Teoria socialista que vocês já devem ter visto em geografia, principalmente, né? Que é os regimes socioeconômicos, o socialismo e o capitalismo, né? As diferenças, as semelhanças e tal. Então Marx é um grande defensor dessa teoria social, né? Que ele defendeu em sua época, mas vai ser aplicado somente depois, né? Marx era alemão, lembrando, né? Alemão, século XIX, né? Ele não chega a presenciar nenhuma aplicação de governo que leve as suas ideias em frente, né? A primeira nação que vai fazer isso vai ser a Rússia, no final do século XIX e início do século XX, que a gente viu, com a Revolução Russa, né? É o primeiro país do mundo a aplicar as ideias de Marx como política, né? Então, Marx nem presenciou em vida as suas ideias tomando forma, né? E aí, outro conteúdo que a gente viu, tanto em história quanto em filosofia, foi o autoritarismo e totalitarismo, né? O surgimento desses regimes totalitários no mundo, né? Ontem eu já revisei isso, então eu vou passar só por cima aqui para vocês, tá bom? É só para vocês entenderem que essa política, né, esse sistema de ideias desses regimes políticos e totalitários que surgiram no século XX, né?
eles é um marco também filosófico de ideias, né? Então você tem uma nova ideia política sendo aplicada, né? O que se apresentava, o que se parecia muito o que a gente teve na história antes disso, era a teoria absolutista, né? De que todo rei, todo poder tem que ser concentrado nas mãos dos reis, né? Então, se a gente for pegar semelhanças ao longo da nossa história, é aí que nós vamos encontrar entre absolutismo e autoritarismo. Só que esse autoritarismo no século XX, ele é ressignificado também. Autoridade, a gente vai mudar. A gente está falando de uma relação entre Estado e poder, correto? Então, autoritarismo é você pegar esse poder dentro de um Estado e aumentá-lo significativamente, né? Então, multiplicar esse poder existente, né? Só que nós temos diferenças, tá bom? Entre regimes ditatoriais e regimes totalitários, como nós bem vimos ontem. Então, o nazismo alemão e o fascismo italiano são regimes totalitários. O que a gente teve muito na América, inclusive Getúlio Vargas, foram ditaduras. Querendo ou não, a gente tem algumas diferenças importantes dentro desse contexto histórico, tá bom? Entre ditadura e regimes totalitários, tá bom? Então, a gente fala que o nazismo alemão, o fascismo italiano e as ditaduras da América Latina foram regimes influenciados pelo sistema político de direita. Na América Latina, Cuba só vai vir depois, não é dentro desse contexto. Mas vamos lá. A Coreia do Norte, a China, a União Soviética vão ser regimes influenciados pela esquerda, mas principalmente a União Soviética vai ser um regime totalitário de esquerda nesse sentido, tá bom? A ditadura cubana, que começa com os irmãos Castro na década de 50, é outro contexto histórico, por isso que eu não quis citar eles muito bem agora, tá bom? Mas só lembrando, regimes totalitários, aí vocês têm que lembrar Mussolini, Hitler, tudo aquilo que a gente viu em história. Só não estou comentando agora na revisão de filosofia, é para a gente não ser repetitivo, né? De um dia para o outro, tá bom? Bom, e aí a gente veio para o conceito de utilitarismo, nós vimos, né, também nesse bloco de aulas de filosofia do segundo trimestre, né, onde o principal era pensador dessa linha filosófica era Bertrand, tá bom? E o princípio do utilitarismo era a busca da felicidade. Parece simples, né, banal, a busca da felicidade. O que te faz feliz, né, o que nos faz feliz. Só que essa felicidade, né, era um sistema, né, buscando que seria alcançada, né, pelo aumento do prazer e pela diminuição da dor. E aqui Bertrand não vai falar que é uma felicidade particular, né? Quando o princípio que ele fala que o princípio é a felicidade do bem comum, o que é bom para toda a sociedade, para todas as pessoas, né? Então, essa definição do utilitarismo está muito próximo da ideia do epicurista, né? Que era outra linha de raciocínio filosófico, né? Que todo indivíduo deve buscar prazer com realização da felicidade. Então, o epicurismo, assim como também o utilitarismo, não pode ser confundido com o hedonismo, né? Que propõe a busca desenfreada pelo prazer leviano e fugaz, né? Então, é só o prazer banal e tudo mais, e todas as categorias de prazer que vocês podem pensar aí na cabeça de vocês agora. Não é esse prazer exatamente que Bertrand está falando no utilitarismo. Ele está falando que é um prazer que busca a felicidade para a população, o que faz bem para uma população para torná-la feliz. Então, é direitos iguais, é uma sociedade onde todo mundo tem um nível de renda básica, pelo menos, né, para ter um dinheiro para poder se alimentar, onde ninguém passe fome, passe dificuldades. Querendo, então, esses conceitos de felicidade que conecte toda uma sociedade. E não somente aquela felicidade que beneficie um ou outro sujeito da sociedade em si, né? Então, mas diferente do epicurismo, né, no utilitarismo, a busca pela felicidade individual é substituída, então, por essa felicidade social, né, de todo o coletivo, né, de todas as pessoas membros de uma comunidade. Então, trata-se de alcançar a felicidade do maior número de pessoas possíveis dentro daquele contexto, tá bom? É assim a linha de raciocínio do utilitarismo. Só lembrar o utilitarismo de útil, né? Então, a felicidade que seja útil a toda uma sociedade, tá bom? E aí a gente veio, então, para o nosso último bloco de conteúdo filosófico desse período, tá bom? A chamado estudo da estética, também chamada de filosofia da arte, né? Por que eu boto esses dois títulos? Porque vocês vão encontrar em livros de filosofia, em páginas de filosofia, com esses dois termos. Em alguns vai estar o estudo da estética, em alguns vai estar a filosofia da arte. Na UNB, o nome da disciplina é estética. Se alguém quiser fazer filosofia, né? Tem um colega de vocês, o Brian, ano passado, entrou para filosofia, né? Na UNB.
na UNB tem uma disciplina chamada estética. Quando vai estudar isso que a gente está estudando, só que mais profundamente, é claro, mais crítico, né? O nome da disciplina lá é estética. Só que em alguns lugares eles chamam de filosofia da arte. Então esses dois títulos cabem muito bem, tá bom? A estética é o estudo da arte, né? Como filosofia, como linha de raciocínio filosófico. Então, é trabalhar alguns conceitos que para a filosofia é importante, sobre belo, sobre bonito, sobre construção artística e tudo mais, né? É uma disciplina que vai surgir tardiamente, né, na sociedade, né? Enquanto ética, o princípio da filosofia, né, metafísica, outros conceitos já são bastante antigos, lá na Grécia Antiga já surgiam mais ou menos essas linhas de raciocínio. A filosofia da arte, a estética, é uma disciplina que surge tarde na nossa sociedade. Essa disciplina era centrada na análise do belo, trabalho do artesão e do artista, né? Tínhamos essa divisão muito bem naquele período, né? Temos até hoje, né? Um artista plástico, né? Ele é a mesma coisa que um artesão que constrói um cesto, um chinelo, uma sandália, que é um artesão, um trabalho de artesanato, aquele bordado e tudo mais. Esse trabalho é a mesma coisa de um pintor, de um escultor? Até hoje muita gente ainda faz a diferença. Tem gente que chama artista para tudo. Tem gente que ainda faz essa divisão, essa classificação, na verdade, né? Bom, durante a antiguidade da Idade Média, a arte ela não possuía qualquer privilégio perante outras atividades. E muitas vezes foi considerada inferior, como a gente viu. Por que era inferior? Porque era tratado como a imitação da natureza, né? Falava que as artes eram imitação da natureza, né? E a natureza é uma criação divina, né? Do qual ninguém podia se aproximar. Então, em alguns casos, um sapateiro, na antiguidade, na Idade Média, ele poderia ser visto como um artista maior do que pintor de telas ou escultor, quando reproduzia apenas a natureza, tá bom? Então, a partir do momento, por muito tempo, a arte ela foi muito criticada por ser uma imitação da natureza. Então, julgavam muito que os artistas eles só tinham capacidade de reprodução e não de concepção original. Então, até que a gente viu os termos mimese, né, imitação, que a imitação é a degradação, principalmente com Platão, né, e tal. Então, assim também foi trabalhado a arte no mundo antigo, né? Então, aí a gente vai ter uma relação para Platão entre a arte, e ética, né? Que todo o trabalho do artista tem que ser levado em conta também uma análise ética daquela obra, né? Para o que ela foi construída, quem construiu, né? Se é ético reproduzir a natureza ou não, que a gente viu para Platão que não é ético, né? Que ele vai falar que a arte, né, que o artista produz, né, o pintor de telas ou o escultor que reproduz a natureza, é apenas uma degradação então do mundo sensível, né? E o mundo sensível por si só já é uma imitação do mundo inteligível. Então, para Platão, o artista era nada mais que um mero copiador, um copiador do copiador. Então, ele faz uma cópia da cópia do mundo inteligível. Então, ele vai falar que aquela produção que ele produz não tem nenhum valor ético, nem artístico, nem moral, né? São questões que Platão discutia bastante, tá bom? Então, ele vai trabalhar esses conceitos, como eu falei para vocês, de imitação e degradação dentro do contexto dessa produção artística na Grécia Antiga, tá bom? Então, ele vai falar que, ao imitar a natureza, o ser humano ele está degradando, então, o mundo inteligível, né? Esse mundo concebido das ideias. Então, esse mundo sensível que a gente enxerga, que a gente toca, que já é uma mera reprodução do mundo inteligível, ele vai falar que a gente cada vez mais degrada a partir do momento que a gente faz a reprodução desse mundo sensível. Então, Platão acho que não era muito chegado nas artes, é por isso que ele vai criticar bastante dentro daquele contexto, que era diferente da visão aristotélica sobre a arte, como a gente viu por último, né? Que eu acho que a gente entra dentro do nosso último conteúdo de filosofia. Aristóteles tinha essa visão diferente entre arte e estética, principalmente porque ele vai analisar o teatro em suas obras, né? Principalmente em sua obra chamada Poética, né? Diferente de Platão, que analisou as esculturas e pinturas, Aristóteles vai analisar principalmente o teatro, principalmente os gêneros de comédia e tragédia, onde ele fala que esses dois gêneros fazem uma representação do ser humano, só que em níveis diferentes, né? A comédia vai representar o ser humano muito abaixo daquilo que ele realmente é, e a tragédia vai representar o ser humano muito acima daquilo que ele é. Só que para Aristóteles, a arte ela não era uma degradação do mundo sensível, e sim apenas uma verossimilhança. E essa verossimilhança vai ter alguns pontos positivos de concepção, de criação,
de produção em si, em artes, né? Então, ele não vai criticar esses artistas por representarem o mundo sensível. Ele vai falar que é uma ressignificação, uma representação daquela realidade que tem que ser analisada e tem que ser vista com bons olhos dentro daquele contexto, né? Então, visões bem diferentes do seu mestre Platão, né? Que criticava bastante esse mundo artístico como uma degradação, como uma imitação desse mundo que nós enxergamos, sentimos e tudo mais. Tá bom? Turma, são esses conteúdos que vai cair na nossa avaliação de filosofia. Lembrando que a avaliação de filosofia ela é menor em relação à nossa avaliação de história, até porque a gente tem menos aulas, né? Aliás, não nesse último mês. Esse último mês, as duas disciplinas se equipararam em número de aulas na semana, né? Mas em termos de conteúdo, nós temos bem mais conteúdos de história do que de filosofia. Então, não seria justo eu também cobrar o mesmo tanto de questões na prova de história e na prova de filosofia, tá bom? Então, por isso que vai ter essa diferença, que eu acho que eu já fiz assim também no primeiro trimestre, né? Eu já fiz uma diferenciação no número de questões de vocês, tá bom? Lembrando que se tiverem alguma dúvida, vocês podem procurar durante os estudos, no privado, que eu estarei disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá bom?